Então, muito boa tarde a todos e a todas. Queria, obviamente, dar as boas-vindas a esta reunião de Câmara Ordinária do dia 21 de Fevereiro. Uma vez que temos público, eu ia começar por aí. Não sei se há alguma questão do público que queiram colocar neste período antes da ordem do dia. Se não houver nenhuma questão, passo então aos pontos da ordem do dia. Antes disso, obviamente, os pontos antes da ordem do dia, tinha aqui 3 notas antes de passarmos ao período antes do ordem do dia, desculpa, que são 3, antes de passar a palavra aos vereadores. No fundo, queria atualizar os números da Covid no Conselho à data de hoje. Nós temos neste momento registados 117 casos ativos, 3.819 recuperados e 63 óbitos a lamentar, como sempre. Relativamente a uma questão que foi abordada no PAO da reunião anterior, dizer que, enfim, estou em condições de poder fornecer informação aos colegas sobre esta matéria. Nós tínhamos aqui a indicação, de facto foi numa reunião que eu não estive presente, mas tinha tido contacto com isso, tinha sido pedido informação sobre os dados do Tua Casa e, de facto, há a verificar que, efetivamente, o Gabinete de Apoio ao Executivo Municipal, no passado dia 29 de dezembro de 2021, às 14h53, enviou um e-mail com essa informação, não só relativamente a essa questão da Tua Casa, mas outras informações, nomeadamente uma conta corrente com a empresa Formato Magento e outras notas sobre o processo disciplinar que existiu, etc. E as normas do regulamento de controle interno e tudo isso. E, portanto, essa informação teria sido enviada, e por isso é que eu, na altura, na reunião, questionei, quer dizer, referi que essas informações já tinham sido enviadas oportunamente, coisa que confirmei, mas admito que possa ter havido algum lapso de recepção ou algum problema informático, e por isso gostaria de poder fazer chegar ao Sr. Vereador João Pedro, de viva voz, os dados na altura, e já agora também, para não acontecer novamente estes problemas, enviar também os dados atualizados de 2021. Portanto, relativamente à Tua Casa, está resolvida a questão. Relativamente à questão dos transportes, que animou aqui a nossa reunião de Câmara anterior, sobre o processo de eventual integração do operador interno, queria ter a oportunidade também de detalhar um pouco mais os números. Em relação a 2009, o município, no que diz respeito a obrigações de serviço público, transporte e outros, nomeadamente transporte escolar, teve um encargo de 141.641 euros perante o operador. Em 2020, o município pagou diretamente 231.050 euros, mais a ressalvar a questão da AMAIS, que é a entidade que gera, no fundo, a participação social na Valor Sul, que pagou 400.000 euros de dividendos, que seriam dos municípios, para reforço daquilo que será a contraprestação a pagar ao operador, o que significa que, direto ou indiretamente, estamos a falar de cerca de 265.000 euros de custos com o transporte em 2020. Em 2021, entre transporte escolar, parte do Programa de Apoio à Redução Tarifária e o diploma do 14C, nós estamos a falar de 271.359 euros de pagamento através do município da Ruda, o que significa que entre 2019 e 2021 há um aumento de cerca de 90% de despesa relativamente a esta questão dos transportes. Portanto, estes eram os 3 pontos que tinha para trazer a esta reunião. Agora pergunto aos colegas se querem usar da palavra também neste período antes da ordem do dia, antes de passarmos aos pontos da ordem de trabalhos de hoje. Tenho aqui já o Carlos, a Ruth, a Carla também, o Paulo, o João Pedro também. Então, se calhar ia começar pela Carla, dando a primazia às senhoras, que depois à Ruth, depois, se calhar, para intercalarmos ao João Pedro e depois passar. A Sandra também pediu? Não? Não? Muito boa tarde a todos. Esse é o nosso Sr. Presidente. Desejo um bom trabalho nesta reunião. Só em relação à vacinação, ponto de situação, portanto, neste momento, a vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe sazonal, há um residual de utentes que, entretanto, saem com elegibilidade para serem vacinados. A matriz vai ser alterada, a vacinação em Arruda vai passar a ser somente ao sábado
das 9 às 14, com uma capacidade instalada para todos os arrodenses que eventualmente ainda tenham que ser vacinados. Portanto, neste momento, a vacinação está quase com o processo concluído em termos de campanha. Pode ser já o pão, para ser seguido. Ao gravador não dar a dá. Fala já tu. Estas mulheres querem igualdade de direitos. Sr. Presidente, muito boa tarde, colegas do Executivo, colaboradores do município, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, público. 3 ou 4 considerações. No passado dia 11 de fevereiro foi apresentado pela equipa da NBI, portanto, o estudo ecossistémico do Concelho da Ruda dos Vinhos, que permitiu detectar 6 hotspots, digamos assim, em termos ecológicos e ambientais, que devem ser potenciados e que permitiram identificar algumas espécies que são quase únicas. Aliás, nós, entre fauna e flora, foram contabilizadas 112 espécies, mais do dobro do que aquilo que se verifica em alguns concelhos vizinhos. Estes estudos são importantes para sabermos, em termos de restauro ecológico, replantação, reflorestação, as intervenções a fazer, o que é que devemos fazer e onde. Uma outra questão. No passado sábado, dia 19, aliás, como tínhamos anunciado na reunião de Câmara anterior, realizaram-se 2 ações de formação relativas ao programa Arruda a Compostar. A compostagem, outra forma de reciclar, como outra forma de reciclar, com a entrega de compostores domésticos num programa conjunto do município da Ruda dos Vinhos com a Valor Sul, respectivamente em Ranhó e Santiago dos Velhos, numa perspectiva de descentralização dos eventos, daquilo que para nós, como eu tinha dito, representa verdadeiramente a coesão territorial. No próximo sábado, dia 26, teremos outras 2 sessões, uma de manhã em Cardosas e outra à tarde no Parque Urbano das Rotas, em Arruda dos Vinhos. Dar-vos nota também que no final desta semana alguns reservatórios de armazenagem de água para o abastecimento público, para a nossa rede de abastecimento público, vão ser lavados e desinfetados, entre eles o novo reservatório do Casal Novo, que no início da próxima semana, portanto 2 a 8 dias, presumivelmente começará a ser cheio e estará depois pronto a entrar em funcionamento, aumentando a nossa capacidade de armazenagem e, por conseguinte, a capacidade que teremos para dar resposta ao abastecimento público de água, nomeadamente para a Ruda, funcionando como um backup. Se existir algum problema, podemos naturalmente ter capacidade para resolver mais rapidamente esse problema. Por outro lado, dá-vos também nota que continuam em bom ritmo a limpeza das linhas de água no concelho. Estamos a caminhar para a finalização dos trabalhos, estimamos que 1 semana e meia será o tempo que levará a que isso aconteça, sendo que está previsto que amanhã possa ser iniciado a limpeza do Rio da Silveira em Arranhão. E é só. Já tem aí nessa aula, passa para o João Pedro, depois concluímos aqui, se faz favor. Obrigado. Cumprimentar todos os presentes, também, mais aqui na sala. Relativamente às questões que tínhamos uma primeira questão relativamente ao portal do associativismo. Tínhamos sido dito na primeira reunião do ano que provavelmente meados de fevereiro, final de fevereiro, teríamos novidades sobre o portal e sobre a nossa situação. Relativamente à Vereta, à Vila da Ruda, tínhamos sido dito que realmente a declaração de utilidade pública estava para ser emitida, penso que isto foi na primeira ou na segunda reunião de janeiro. Não sei se já foi emitida ou não, entretanto, e se já há previsão para a data da obra. Relativamente aos bombeiros em Arranhão e Santiago, tínhamos sido encaminhados de dezembro, que depois esperámos pelas situações de 30 de janeiro e depois seguimos novos desenvolvimentos. Portanto, eu sei qual era o ponto de situação. Depois de saber também se houve alguma resposta, isto é quase uma pergunta indireta, mas saber se sabem se houve alguma resposta aos presidentes de junta relativamente às entidades que receberam a carta conjunta relativamente ao nó do Cabeça da Rosa.
porque na altura foi-nos dito que não tinha sido diretamente a Câmara Municipal que tinha intervido, mas efetivamente que estava por dentro da situação, tinha estado presente e tinha apoiado os dois presidentes de junta do nosso Conselho. Portanto, saber se houve contactos que foram feitos nesse sentido e se houve alguma resposta por parte das entidades que receberam a carta, uma vez que este projeto está na SGOP de 2022, portanto, contamos que também haja algum desenvolvimento. Depois, relativamente ao projeto da RUDA 2021 do Orçamento Participativo, quer dizer, no fundo, tentar perceber se há alguma novidade e não haver nenhuma novidade, se temos alguma forma de tentar resolver esta situação, porque efetivamente estamos quase a entrar no Orçamento Participativo de 2022 em termos de execução, votação e execução, e portanto é preciso perceber como é que vamos resolver este problema se a Direção-Geral do Património não responder em tempo útil. Relativamente ao Orçamento Participativo de 2022, estamos a acabar pelo aquilo que é o calendário, o prazo da análise técnica. No fundo, saber se já podem desvendar um bocadinho do véu sobre as 10 propostas, se as 10 foram realmente foram aceites, se algumas delas vão para, no fundo, têm problemas que achamos que no período de reclamação podem ser resolvidos ou não. No fundo, dar também um pouco essa análise. E, por fim, agradecer ao Sr. Presidente a informação sobre o autocarro e sobre os transportes. Efetivamente, aquilo que disse ao Sr. Vice-Presidente foi a informação que me passaram e efetivamente eu não recebi, tanto no spam como no e-mail, eu não recebi de todo, mas vou analisar a documentação e depois também farei chegar aquilo que é a nossa análise. Quanto à informação dos transportes, que agradecemos também, no fundo esta análise de 19, 20 e 21 é importante, e tentar perceber se temos a hipótese de perceber um pouco melhor qual o valor que caberá, no fundo, à RUDA no fundo, qual o valor que o município terá que desembolsar com a aquisição do operador privado pela empresa intermunicipal, porque na altura eu percebo que me diz que eu só fui frisar, mas realmente é difícil. Estive no site da Associação de Municípios, usam diferentes métricas para consoante os assuntos e, portanto, temos alguma dificuldade na ótica do utilizador tentar perceber qual será o valor real que o município terá de pagar. E faço também a última pergunta neste ponto, que os vereadores da RUDA levaram várias perguntas à reunião de quinta-feira, do final do mês de fevereiro, aquela da sessão de esclarecimento de Simões, e vimos de lá um bocadinho preocupados, porque quem fez, no fundo, quem levou as perguntas da parte do PSD Oeste foi o Hernani da Lourinhã, que fez várias perguntas que tinham sido concentradas por todos os municípios, e as questões não foram esclarecedoras, ou seja, posso dizer, e isto é uma crítica positiva, nós estávamos mais esclarecidos depois da reunião de Câmara do que depois da sessão de esclarecimento da Simões, porque efetivamente coisas concretas, modelo de gestão, não foi lá identificado como é que essa questão vai ser operacionalizada e também não foi sequer definido se a questão das rotas é uma prioridade, independentemente de haver ou não dividendos e lucros dos primeiros anos desta nova empresa intermunicipal. E gostávamos também que, se houvesse mais alguma informação sobre isso, que nos pudesse passar. Muito obrigado. Termina. Começa com a senhora, acaba com a senhora. Boa tarde a todos. Comentar-vos na pessoa do Sr. Presidente algumas notas rápidas e também umas perguntas, em relação às perguntas, dar aqui algumas informações. Começar por ordem pela questão do portal do associativismo, penso que foi a primeira questão que foi colocada. Mantém-se o cronograma que foi indicado e que foi informado na altura. Está tudo a decorrer dentro daquilo que era a normalidade previsível, portanto não há aqui alteração à calendarização, portanto penso que no final deste mês estará já online, dentro daquilo que é um projeto desta dimensão e deste interesse e complexidade, que é o facto de que é um projeto sempre em constante construção. E dizer também, relativamente a isso, ser um projeto em construção, agradecer a informação que nos foi enviada,
fruto também daquelas reuniões que nós fizemos do associativismo, onde foi solicitada informação atualizada sobre estas entidades e que, de maneira muito geral, acederam ao nosso pedido e foi enviada. Portanto, o portal está a ser construído e vai ser colocado online. Também, acrescentar também outro projeto dentro desta nomenclatura desta natureza, que é o Arruda Base, está também a sofrer alterações, embora já seja um projeto diferente, já tem uma base que já está online, passa o plenário, ao contrário do portal do associativismo, que ainda ainda está offline, mas também está a ser feita essa intervenção, portanto essa canalização vai se manter, portanto não há aqui nada a alterar relativamente ao agendamento, portanto vai mesmo acontecer. No que diz respeito aos orçamentos participativos, portanto as situações são de impasse relativamente à questão da GPC, portanto, a bola, por assim dizer, metaforicamente falando, não está do nosso lado, portanto temos que aguardar, não há muito que possamos fazer. Eu tenho estado a acompanhar a situação, nomeadamente com as autoridades competentes no que diz respeito aos escuteiros, que estão nessa expectativa também de ter essa informação, portanto a verdade é que o ONU não está no lado do município, portanto não há muito a fazer. Relativamente ao orçamento participativo, a questão do estado do que para este ano é que a análise está feita, a análise técnica está feita e pode ser consultada porque já está, entretanto, um edital publicado com essas notas, portanto convido a verificarem, mas já está feita essa parte. Dito isto, só deixar algumas notas relativamente a alguma atividade naquilo que diz respeito à educação, cultura e associativismo também do nosso Conselho. Dizer que aconteceu uma apresentação de um livro e seguida também de um workshop acerca de o que é que se faz quando se quer escrever um livro, o que é que acontece depois com a autora Lara Santos, que tem raízes no nosso Conselho. Neste momento está a decorrer uma exposição dedicada às mulheres laureadas com o Prémio Sakharov, que vai de 15 a 28 de fevereiro, deixo aqui também o convite. Ao nível do associativismo, também uma palavra de agradecimento pela organização e de parabéns por essa mesma organização de uma atividade que aconteceu este fim de semana, que foi a caminhada por Rotas de Santiago, que foi muito interessante e correu de uma forma em que a organização estava muito bem feita. No contexto da candidatura submetida pelo argumento da rede de clubes de ciência viva na escola, comunica-se também que o projeto foi aprovado, também é algo que ficamos bastante satisfeitos. Também dizer que o município levou a cabo reuniões intermunicipais de trabalho na área da educação e da cultura, no sentido de uma maior aproximação territorial e também de criação de sinergias com vista ao aprofundamento de relações, mas também de desenvolvimento de projetos conjuntos nessas áreas da educação e da cultura que foram bastante interessantes, com municípios como Sobral, Vila Franca, Caldas, Óbidos, e que ficou assente uma participação conjunta em iniciativas de hora em diante. Depois também dizer que foi efetuada a submissão da candidatura ao programa Partis, que eu tinha falado aqui, em associação com o Proprietário Azul, com o apoio do CRDA, do URDA e de todas as juntas de freguesia e ainda a Associação Cultura de Grau, e que isso está feito, foi feito agora no dia 15, e agora é esperar que os resultados sejam positivos. Foi também aprovada a reprogramação da candidatura do aluno ao centro e foi feito o desenvolvimento de um curso de programação que queremos implantar para professores e alunos do primeiro ciclo com Epic Code. Hoje também decorreu, ou está ainda a decorrer, uma atividade na Biblioteca a Ler com o momento de partilha de livros, leituras e pensamentos, e decorre ainda a submissão de trabalhos no Arruda Tem Valor até o dia 28. Por último, dizer que também decorre a fase de apresentação de projetos do Orçamento Participativo Jovem até 31 de março, que haverá esta semana uma sessão de esclarecimento, mais concretamente na quinta-feira, pelas 15h30, via online. E é tudo. Obrigado. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal e Sr. Presidente da Câmara, cumprimento todos vós, munícipes e estimados vereadores que também estão aqui hoje. Eu gostaria de dar nota de uma situação que está a acontecer no Conselho, que é os chapadores, a Brigada de Sapadores Florestais de Sime Oeste, que se encontra no nosso Conselho, sobretudo nas freguesias de Cardosas, atualmente, têm estado a fazer estes trabalhos já há uma semana, e que irão também à freguesia de Arranhol. Este ano, sobretudo nestas duas freguesias, foi onde se verificou maior necessidade de fazer
limpezas das faixas de gestão de combustível junto à rede viária, em que, ao limparmos a rede viária, apanhamos muitas vezes terrenos que são privados e outros terrenos que são públicos. Mas é competência da Câmara Municipal fazer esta limpeza de 10 metros junto à rede viária. Os trabalhos estão a correr muito bem, quer da limpeza de mato, desramação e também de alguma supervisão e alertas de algumas situações. Ainda hoje no local deparámos com um poço que estava tapado com a vegetação e que ao fazermos a limpeza ele ficou a descoberto, portanto agora aí temos que dar sequência a todos os parâmetros normais, que é a fiscalização municipal, notificar o proprietário e tudo mais. Portanto, são situações, são trabalhos que são necessários realizarmos no Conselho e cada vez mais temos vindo a fazer ao longo já de 3 anos e vamos continuar. E queria aqui deixar uma palavra de agradecimento a esta brigada que realmente tem sido uma mais-valia no nosso Conselho. E depois gostaria de deixar 3 alertas do Gabinete Técnico Florestal, porque temos tido uma grande incidência da lagarta processionária no nosso Conselho. Já existem muitos casos desta lagarta nos pinheiros, não só em Arruda, quer parte urbana, quer também na parte rural, mas também já foi identificada em todas as freguesias do Concelho. Aquilo que alertamos é que os proprietários privados façam a semelhança daquilo que a Câmara Municipal tem estado a fazer, que é, quando se avista a lagarta no pinheiro, temos que fazer a aquisição de umas cintas próprias que têm cola, faz com que as lagartas fiquem fixas a essas colas da fita. Porquê? Porque a lagarta, se cai no chão, ela é muito... coloca em causa não só a saúde dos animais de companhia, mas também faz alergias em nós, humanos, digamos assim, que também, portanto, aqui em termos de saúde pública é algo que é grave. Temos que aqui tomar medidas de prevenção e de calculação. Aquilo que aconselhamos é então fazer a recolha destas lagartas para dentro de um saco ou dentro de uma caixa e queimar. Portanto, não se deve enterrar porque isso é o que a lagarta quer, porque ela vai se procriar dentro da terra. Portanto, o que devem fazer é colocá-la no recipiente e queimar. Depois, outra situação que também tem ocorrido muito no Concelho, agora nem tanto, mas que dentro em breve, junho, julho, com a saída da rainha, das vespas, temos tido algumas situações nos anos anteriores e que queremos agora prevenir. Portanto, nesta altura do ano, elas estão a hibernar, é mais fácil aqui fazermos a captura também. Sempre que avistarem estas vespas, devem fazer a inscrição no site da ICNF, na plataforma Stop Vespa, e esta intervenção nos ninhos é responsabilidade do município. Portanto, nós somos sempre notificados por esta plataforma para podermos agirmos aqui de uma forma eficiente. Não são mais perigosas que a vespa dita normal. O que acontece é que a vespa asiática, ela reproduz em maior número e então ataca também a maior número, causando aqui um efeito muito maior àquilo que as outras vespas fazem. E depois, deixar uma última nota relativamente às queimas que existem e que estão programadas a existir, mas que têm que ser feitas aqui de uma forma cautelosa. Existe a plataforma da queima e queimadas no site do ICNF, em que a pessoa deve sempre fazer uma comunicação prévia, no mínimo com um dia útil de antecedência. Útil porque nós também, Serviço Municipal de Proteção Civil, Gabinete Técnico Florestal, somos informados desta notificação e se verificarmos que as condições climatéricas não são favoráveis, nós vamos informar o proprietário e dizer que, pese embora ele tenha feito essa inscrição prévia no site, não poderá fazer a sua queima. Como aconteceu no sábado, porque as condições climatéricas davam vento e então aí foram proibidas todas as queimas a serem realizadas no nosso concelho. E alertamos que as queimas devem ser feitas em pequenos montes, que devem ter uma área de 4 metros quadrados no máximo e a altura máxima de 1,30 m também. Portanto, sem dias de vento, sobretudo com alguma umidade e que esteja sempre alguém presente do início ao fim e confirmar realmente que ela fica apagada por forma a que não existam incêndios. Pronto, e qualquer espécie de sobrantes, quer sejam agrícolas ou florestais, podem também ser sempre queimados. Eram estas notas que nós gostaríamos de dar, por forma a prevenirmos qualquer risco de incêndio maior no nosso concelho. Obrigada. Ok, obrigado. Muito bem. Muito obrigado a todos pelas questões e considerações. Eu iria procurar, no fundo, agradecer todas as considerações que são de agradecer, as questões que são para responder, responderei naturalmente. O Sr. Vereador João Pedro coloca aqui uma série de questões, creio que as do portal do associativismo e do orçamento participativo o Vice-Presidente já respondeu. De todo modo, há aqui algumas que eu terei todo o gosto em responder, nomeadamente começando pelo início, a variante rodoviária externa à Vila da Ruda. De facto,
O dado que há a partilhar em termos de informação mais recente é que a DUP ainda não foi emitida, está em processo de emissão. No fundo, nós fomos notificados recentemente para fixar um edital, que está fixado neste momento, para, no fundo, anunciar aos interessados que a DUP tendencialmente é para deferir conforme foi requerida e, portanto, no fundo, dar um prazo para que os interessados possam, de alguma forma, junto da DEGAL, dizer o que aprouver na defesa dos seus legítimos interesses. E, portanto, a DUP estará, à partida, se não houver nada em contrário, prestes a ser emitida finalmente. A informação que eu tenho adicional também sobre o processo é que, neste momento, o processo está em vista do Tribunal de Contas e eu diria que, à data de hoje, não há razão nenhuma para não estar otimista quanto àquilo que foi anunciado e publicitado em devida hora, de que, efetivamente, estimamos que até ao final do primeiro semestre a obra possa arrancar e, portanto, é a informação que eu posso partilhar com os colegas. No que diz respeito à secção dos bombeiros, efetivamente, esses timings eram timings indicativos, tendo em vista o calendário eleitoral e a formação do Governo. Como sabemos, mais recentemente houve aqui mais um atraso naquilo que será previsivelmente a tomada de posse da Assembleia da República e, consequentemente, a formação do 23º Governo Constitucional e, portanto, à partida, neste momento, a expectativa que nós temos é que o Governo tome posse em abril, se tudo correr bem, e depois só a partir dessa data é que estaremos em condições de poder, naturalmente, avançar com pedidos de reunião às entidades, neste caso, que estiverem empossadas. No que diz respeito ao nó do cabeço da Rosa, efetivamente, aquilo que tenho para partilhar é que, até recentemente, estive com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, em que abordei este tema com o Sr. Presidente da Câmara de Louros. Enfim, o Sr. Presidente já tinha recebido a comunicação. Ainda não falei com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca pessoalmente, mas informalmente já falámos também sobre isto. Portanto, no fundo, o que está previsto entre nós, Presidentes de Câmara destes 3 municípios, é, naturalmente, quando o Governo tomar posse e tivermos o interlocutor na pasta das infraestruturas, de solicitar uma reunião não só com o Governo, mas também com a Direção das Infraestruturas de Portugal, no sentido de perceber de que modo é que o processo pode ser acelerado. Isto é, nós sabemos que há a inscrição desta intervenção naquilo que é o Programa Nacional de Investimentos 2030, portanto, que foi aprovado na Assembleia da República. No entanto, não sabemos ainda se há, neste momento, algum projeto de execução já formalizado e, neste caso, aprovado. Julgamos que não, mas, de todo modo, não temos essa confirmação exata. E, portanto, se não existir essa confirmação, aquilo que eu acho que devemos fazer é estabelecer aqui um acordo com a IP e com o Governo, no sentido de tentar fazer com que os municípios, nem que sejam os 3, consigam unir esforços e concentrar boas vontades para que avance o projeto de execução, que sem o qual não haverá obra. E, portanto, o primeiro passo será termos um projeto de execução. A obra está estimada, é uma estimativa que o Ministério tem em cerca de 10 milhões de euros, portanto, será um projeto de execução que terá aqui algum impacto financeiro e temos também, naturalmente, que do fundo, regular em termos de relação institucional entre os 3 municípios e é isso que está previsto, assim que tivermos Governo, de podermos solicitar uma reunião para definir esta questão, sobretudo do projeto de execução, que é o que nos está mais aqui a preocupar no imediato. Relativamente à questão dos transportes, enfim, não me levem mal, mas eu não vou pronunciar-me sobre aquilo que foi a sessão da CIM, nem tenho mandato para responder em nome da CIM. Aquilo que responderei diz respeito àquilo que é a minha análise sobre os factos e sobre aquilo que será o impacto potencial sobre o município da Ruda e, portanto, daquilo que me apraz registar sobre esta matéria, relativamente à questão da entrada de capital na empresa. Portanto, nós tínhamos assumido que dos 6 milhões, 1 milhão seria suportado pelo orçamento da CIM Oeste, portanto, não seria à conta do esforço que o município fará, não deixará de ser um esforço naturalmente, mas que será seguramente inferior a 85 mil euros, será compensado com aquilo que deixaremos de pagar por força das operações de serviço público de transporte, nos termos do cenário que foi apreciado e analisado pela VTM. E, portanto, eu estou convencido que esta opção poderá, no fundo, ser até mais vantajosa para o município em termos de encargos. Basicamente, são estas as questões que me foram colocadas. Eu penso que respondi. Não sei se há alguma questão adicional que ainda queiram colocar antes de passarmos aos pontos da ordem do dia de hoje.
Se não houver nada em contrário, avançaremos então para os pontos da ordem de trabalhos, começando pelo ponto número 1, que é a ata da reunião ordinária de 7 de fevereiro de 2022. A Ruth, que não esteve, vai se abster, não é? A Sandra também fará essa mesma abstenção. Os restantes colegas foi distribuída a ata, vão dispensar naturalmente da sua leitura. Estamos em condições de poder votar e é isso que eu proponho, passarmos já à votação da ata, perguntando quem vota contra, quem se abstém, são 2 abstenções, aprovado por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ruth e da Sra. Vereadora Sandra Lourenço, pelo motivo de não terem estado presentes na reunião. Correto. É isso? Muito bem. Passamos então ao ponto número 2 da ordem de trabalhos. O ponto número 2 da ordem de trabalhos é a primeira revisão ao orçamento e à SGOP, e no fundo está esta revisão ao orçamento associada ou ligada àquilo que diz respeito ao processo de centralização de competências do Estado Central para as autarquias locais. Se bem se recordam ou têm acompanhado, de facto, este processo de descentralização de competências tem tido avanços e recuos, e nós, de facto, já prevendo que isto pudesse ter alguns avanços e recuos, não colocámos no orçamento para 2022, até porque não tínhamos na altura também o Orçamento de Estado aprovado, e nesta altura também ainda não está aprovado, como sabe, e portanto não colocámos, mas agora esta alteração, no fundo, se não houver nenhum adiamento naquilo que é a transferência de competências na área da saúde, na ação social já existiu, e vem um dos pontos mais à frente na ordem de trabalho, precisamente para deliberarmos nesse sentido, mas não havendo nenhuma alteração, neste caso prorrogação do prazo, manda a prudência que pelo menos prevamos aqui a inscrição de uma rúbrica orçamental para fazer face, no fundo, àquilo que será a recepção das competências na área da saúde. E, portanto, basicamente, este é o motivo principal de haver esta revisão e depois, naturalmente, eu vou aqui, já que estava a mexer no orçamento, há aqui 3 rúbricas que vamos aproveitar para reforçar. No caso, a beneficiação e conservação de vias municipais em 15.000 euros, consultoria de instalações elétricas mais 2.300 euros e outros trabalhos especializados 20.000 euros. Neste caso diz respeito à alteração que é preciso fazer da alteração do rede de gás nas escolas por força da questão da aplicação do gás natural, em que é preciso ter aqui um custo adicional que não tínhamos estimado como sendo necessário, mas que é necessário agora fazer. Basicamente são estes os considerandos iniciais deste ponto 2 da ordem de trabalhos, mas naturalmente permanecerei ao dispor dos colegas para alguma questão que entendam por conveniente. Não sei se há alguma questão, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. A questão vinha um bocadinho, face à introdução que fez relativamente às delegações de competências, às transferências de competências, quer na área da ação social, quer na área da saúde. A proposta não é clara. Primeiro está acomodada, não é a primeira, é a terceira, e não é 2021, é 2022. E depois... Onde é que isso está? Na proposta. Sim. A terceira revisão é a primeira. É a primeira. Isto é uma revisão. Há uma diferença entre a revisão e a alteração orçamental. Isto não é alteração. É abaixo de 2021. Pronto, está, ok, no cabeçalho está certo, depois está lá. Na proposta, estou a dizer que era abaixo no propõe. Sim, mas no cabeçalho está certo, no assunto está certo, cá em baixo é que está Eu 21. proponho que a Câmara, não é nesse Sim, parágrafo. ok, então é 2000. Sim, ok. Na proposta em concreto. Ok. E depois, fica a dúvida, porque realmente não é modificado, mas vem tanto a parte das blocos da saúde como a parte da ação social. Sim. Ou seja, a questão aqui é a seguinte, com esta revisão, o município estaria na capacidade de, no fundo, com esta revisão deste valor, que não é elevado, 40.000 euros, se estaríamos nas condições de assumir as competências apenas da saúde ou da saúde e da ação social. São despedidos. Já agora explicar o seguinte, agradecer o reparo que faz e tem razão numa parte, que é a questão do ano, é o orçamento de 2022 e não 2021 como está na proposta, e vamos naturalmente retificar esse lapso de escrita. De todo modo, a questão de ser a primeira revisão não é lapso, ou seja,
A revisão, efetivamente, é a primeira. Há uma diferença entre a revisão orçamental e a alteração ao orçamento. A alteração ao orçamento significa que há saldos de uma rúbrica que passam para outra. A revisão significa algo que não está previsto nas rúbricas e, no fundo, nós estamos aqui com esta revisão a aditar rúbricas que não estavam previstas na versão inicial do orçamento. E, portanto, esta revisão tem que ir à Assembleia Municipal, ao contrário das alterações ao orçamento, que não carecem de deliberação da Assembleia Municipal. Nesta revisão em concreto, respondendo à sua questão diretamente, o que estamos a prever é apenas a inscrição da rúbrica, sem quantificar a rúbrica, isto é, até porque há fatores de receita que nós ainda não estamos claros em que montante é que vai ser, estamos ainda a resolver com as entidades da Administração Central que estão encarregues de fazer este processo de transição de competências e, portanto, ainda não temos um documento, não há um auto de transferência que titule a possibilidade de nós inscrevermos uma receita. E, portanto, o que estamos a fazer é apenas abrir já o orçamento, até porque temos a Assembleia Municipal na próxima sexta-feira, como sabem, e, portanto, abrir já a possibilidade de o orçamento, com esta revisão e com esta Assembleia desta semana, acolher a possível receita que venha a gerar esta autodelegação de competências ou descentralização de competências que havemos de assinar. Portanto, basicamente é isto, ou seja, estamos só a prever uma rúbrica que não existia na versão inicial do orçamento e, portanto, vai agora à Assembleia para inscrever uma rúbrica que permita depois titular, portanto, esse recebimento de verbas do Estado Central e, portanto, manifestamente não são estes 40.000 euros que vão servir para assumir as competências. No fundo, o que estamos aqui a prever nesta revisão é criar a rúbrica que não existia para receber as competências e a transferência de verbas, que depois tem que ter a despesa associada, mas isso já será a posteriori, depois de termos o auto de descentralização assinado com o Governo. Basicamente é isso, não é, Sérgio? Sim, mas isso é a seguir. A Sandra tinha pedido para... Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes. É a minha primeira intervenção nesta situação. Estou em substituição do vereador Alberto Carvalho. Penso que estamos aqui todos com um objetivo que é comum. Eventualmente teremos ideias ou estratégias diferentes para chegar ao objetivo, mas o objetivo de todos será comum e é por isso que eu estou apresentada. Em relação àquilo que o Presidente agora referiu, eu acabei por ficar com uma dúvida, penso que por lá percebeu que não devemos ter prestado atenção. Na introdução, eu percebi que estávamos a falar só de competências na área, de possíveis competências na área da saúde. Agora, na proposta, julgo que fala em ação social e saúde. São as duas. E são as duas. Pronto, é só isso que eu queria identificar. Aqui esta rúbrica é com base nos números. Obrigada. É isso mesmo. São as duas áreas de governação, mas no fundo a da saúde nós não temos neste momento nenhuma indicação ou instrumento legal que nos permita chegar à conclusão que não as vamos receber a partir de abril. E a da ação social já foi promulgada pelo Sr. Presidente da República e já foi publicada em Diário da República a possibilidade de prorrogar o prazo de recepção destas competências, coisa que nós vamos propor que seja aceito também naquilo que é a proposta que vem à reunião de Câmara no ponto 13 da ordem de trabalhos, creio eu. 13. Está bem? Bom, não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Se não houver, podemos colocar então à votação este ponto 2 da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 3 da ordem de trabalhos, diz respeito ao empréstimo de curto prazo até 500.000 euros para apoio à tesouraria durante o ano 2022. Vem aí a proposta, efetivamente, da divisão financeira que dá conta, portanto, do processo e daquilo que são as propostas que estão em causa. E há aqui, de facto, a tendência para considerar a proposta da Caixa Geral de Depósitos como sendo aquela que reúne melhores condições ou condições mais favoráveis para o município da Ruda, que é o que se pretende. Portanto, viram com certeza também que o Banco Inter, portanto, tinha sido acrescentado para ser consultado e não apresentou proposta, uma vez que enviou um e-mail também nesse sentido. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Se não houver,
Podemos passar então à votação do ponto. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto número 3 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 4 da ordem de trabalhos. Diz respeito à informação do nosso auditor externo e aquilo que é também os documentos de prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2021. No fundo, este documento é composto pela demonstração de resultados e pelo balanço, sinteticamente falando. É um documento eminentemente técnico e que, no fundo, reporta àquilo que será a execução dos documentos de gestão aprovados. No fundo, eu gostaria de salientar aqui alguns aspectos que me parecem pertinentes salientar nesta introdução inicial, que tem que ver com o facto de, durante o primeiro semestre de 2021, face ao primeiro semestre de 2020, os rendimentos aumentaram em 13,8%, neste caso cerca de 735 mil euros, particularmente impulsionados pelo aumento da cobrança de alguns impostos, em especial em foco a questão do IMT, e também as transferências de subsídios correntes, onde obtivemos também um aumento de cerca de 157 mil euros, impulsionados por aquilo que foi o aumento das transferências em sede do Orçamento de Estado para 2021. Em termos de gastos, portanto, no mesmo período, os gastos aumentaram cerca de 806 mil euros, cerca de 14%, verificando-se um incremento em uma generalidade de rúbricas. Eu diria que o fornecimento de serviços externos aumentou cerca de 333 mil euros, derivado ao esforço de conservação e reparação das vias municipais, redes de abastecimento de água e material de transporte. Os gastos com pessoal também contribuíram para um acréscimo de cerca de 127 mil euros, cerca de 5,6%, decorrentes das atualizações salariais e também algumas contratações de recursos humanos. E as transferências e subsídios concedidos também induziram aqui um aumento nos gastos na ordem dos 203 mil euros, o que significa cerca de 45,9%, essencialmente pelo aumento do valor das transferências para as juntas de freguesia, assim como transferências para o STSIM, por causa da questão dos transportes que já falámos, e o apoio a famílias e instituições sem fins lucrativos no âmbito daquilo que foram as medidas de apoio financeiro e de combate à pandemia de Covid-19. A destacar também algumas depreciações do exercício, com aumento face ao primeiro semestre de 2020, no valor de cerca de 107 mil euros, 13,5%, essencialmente devido à alteração do sistema contabilístico, nomeadamente a preparação e a implementação da aplicação do SNCAP em contraposição do POCAL. E, portanto, o resultado líquido do exercício, enfim, semestralmente considerado, considera que os rendimentos do período foram inferiores aos gastos, o que foi apurado, portanto, um resultado semestral negativo de cerca de 330 mil euros. Comparado com o resultado líquido de exercício do primeiro semestre de 2020, ele rondou um saldo negativo de 260 mil euros, assistimos por isso a uma evolução negativa na ordem dos 70 mil euros, quando em período homólogo. Enfim, basicamente é isto que eu queria destacar. Relativamente ao balanço, chamar a nota que o balanço, em vez de demonstração de resultados, o balanço é referido com base na comparação entre, não é o período homólogo semestral, é sim o final do ano anterior e, portanto, neste caso, em termos de ativo, assistimos a um incremento de 1,6 milhões de euros de ativo, sendo que a rubrica de disponibilidades de caixa e depósitos apresenta um acréscimo de 1,39 milhões de euros. Em grande parte deste acréscimo deveu-se à utilização do empréstimo de médio e longo prazo, celebrado em 2019, para financiar as aquisições das parcelas de terreno da construção da variante, que por imposição legal foi necessário cativar quase 800 mil euros para suportar, no fundo, esses valores com o processo expropriativo da variante e adubo que ainda está em curso. Ainda relacionado com a utilização da parte do empréstimo de longo prazo, contratado em 2009, ao nível do passivo assistimos a um aumento de quase 1,77 milhões de euros que está relacionado com isso, fixando-se no final do primeiro semestre em 7,6 milhões de euros. No fundo, aquilo que posso dizer é que, na prática, o aumento da dívida é de cerca de meio milhão de euros, mas em termos contabilísticos temos que considerar
este montante de quase 1 milhão de euros com a questão da DUP, que está cativo, mas que naturalmente depois terá que ser ressarcido. O passivo não corrente, portanto, neste caso, que é exigível a mais de um ano, portanto, a dívida de médio e longo prazo fixou-se em 3,8 milhões de euros e a dívida de curto prazo fixou-se em cerca de 3,7 milhões de euros. Depois, em termos de receita, a execução orçamental da receita no primeiro semestre de 2021 anda na casa dos 7,4 milhões de euros, com um grau de execução de 44,6%, o que em termos relativos, extrapolando para aquilo que seria a realidade anual, se o primeiro semestre fosse extrapolável para 12 meses, no fundo fixava-se uma taxa de execução relativa de 89,1%, acima dos 85% que tínhamos definido. Destaca essencialmente para o contributo de impostos, como uma receita cobrada de 1,84 milhões de euros neste período. Em termos de despesa, a despesa paga durante o primeiro semestre de 2021 totalizou 5,9 milhões de euros, representando um grau de execução absoluto de 35,5%, o que, extrapolado para os 12 meses, daria 71% de execução. O ativo também aumentou, mais de 1 milhão de euros, e o saldo de disponibilidades também nesse sentido. Portanto, basicamente, esta é a prestação de contas relativa ao primeiro semestre de 2021 e, naturalmente, ficarei ao vosso dispor para alguma questão mais concreta que entenda por conveniente colocar. Não sei se há alguma questão, faz favor. Sr. Presidente, a parte final daquilo que disse justifica muito aquilo que é a nossa intervenção, as questões que podemos colocar. Realmente é uma comparação que é feita, aliás, o próprio auditor fala nisso, estamos a comparar um semestre com outro, sendo que são semestres diferentes, em anos, e o Sr. Presidente não falou isso, mas na realidade não é necessário referir, em anos de si também completamente atípico. Portanto, se era difícil comparar o segundo semestre do ano 2020 com o primeiro semestre de 2021, se juntarmos a isto a situação pandémica que vivemos no final do ano 2020 e que continuamos a viver no ano 2021, mais difícil fica a análise. Portanto, vale o que vale, podemos brincar aqui com os números, se podemos falar mais de uns, podemos falar mais de outros, mas é um bocadinho, nesse ponto, é um bocadinho indiferente, porque genericamente estamos de acordo que é difícil comparar e estamos de acordo que pede a doutrina da prudência esperar que haja, no fundo, o acalmar de toda esta situação para percebermos efetivamente o que é que devemos de fazer de melhor e o que é que foi feito e que tem que ser corrigido e, portanto, que não dá para fazer enquanto, no fundo, estamos no caminho e só é possível fazer no final. Posto isto, há aqui 2 ou 3 questões mais concretas que são, no fundo, que são referidas pelo auditor. Antes de mais, a situação financeira é estável, portanto, dentro desta questão de instabilidade, a situação financeira é estável, essa questão está mais do que justificada nos documentos, não é necessário perder muito tempo com isso. Há, no entanto, aqui uma questão que é colocada pelo auditor, que tem a ver com a contabilização do acréscimo de custos na pública, outras contas a pagar, e no fundo o que nós gostaríamos de saber é se trata única e exclusivamente da questão da variante, no fundo aquele valor que já falámos mais do que uma vez, que se cativou para o ano seguinte, ou se estamos a falar de outra situação, porque efetivamente é um ponto que faz com que o passivo aumente perto de 1,8 milhões de euros, e poderá, ou seja, aumenta em termos contabilísticos, porque na prática o município não gastou, mas diz que vai gastar. No fundo é para ter a confirmação do que é que se trata. Depois, é referido na auditoria que falta, ou por ainda não se encontrar implementado um sistema de inventário permanente, é preciso implementá-lo. No fundo, isto foi feito para aquele período, é preciso perceber se neste momento essa situação também se encontra por fazer, ou se já está a ser feita. No fundo, não é bem o ponto aqui em concreto, mas aproveitamos para atualizar esta informação. E depois, relativamente às taxas de execução, se realmente se prevê que no segundo semestre de 2021
que a taxa de execução, e aqui mais em concreto na questão da despesa de referência do investimento, se realmente esta taxa de execução de 35,5% se prevê, 35,5% em 50%, se prevê que seja um bocadinho superior quando consideramos a totalidade do ano 2021. Claro que estamos aqui a fazer um exercício de prognóstico, porque não temos os dados finalizados, mas achamos que para olhar para esta árvore e para esta fotografia que é tirada, é necessário também fazer uma análise mais abrangente. Obrigado, Sr. Vereador. Questões são pertinentes e eu agradeço. Eu diria o seguinte: nós, no que diz respeito à questão das outras contas a pagar, eu diria o seguinte, e viu bem a questão, ou seja, na prática, e eu disse isso na intervenção inicial, apesar de contabilisticamente haver aqui um aumento expressivo do passivo, ele diz respeito a coisas que ainda não foram pagas, ou seja, diz respeito a cativações que têm que ver com a variante, é que por imposição legal estamos vinculados a ter que prever nos documentos de gestão previsional e, portanto, na prática, o aumento da dívida em 2021 foi de 500 mil euros, grosso modo. No que diz respeito a esta prestação de contas, estamos aqui a falar do primeiro semestre de 2021. Eu diria que para 2021, final do ano, não é previsível um aumento muito expressivo na dívida e, sobretudo, no que diz respeito à execução orçamental, a execução orçamental da receita, nós estimamos que ela ficará muito perto dos 90%, se é que não vamos conseguir atingir mesmo os 90%, mas andará lá muito perto. No que diz respeito à despesa, vai ficar abaixo, ou seja, nós vamos ficar com uma execução da despesa que eu, nesta data, atrevo-me a qualificá-la na casa dos 80%, é a volta que eu, 78,9%, 80% andará nessa casa. No que diz respeito à questão das outras questões colocadas pelos revisores do inventário permanente, de facto nós tínhamos um problema, tivemos e temos tido até à data um problema, sobretudo com a inventariação permanente do armazém e das disponibilidades de armazém. Nós vamos tentar resolver isso internamente com a alocação de uma pessoa, de um recurso humano diferente daquele que estava atualmente a prestar essas funções e que neste caso não apresentou os resultados que nós gostaríamos que tivesse apresentado e, portanto, vamos encontrar um novo fiel de armazém, com recurso a uma pessoa da casa que teve essa experiência no passado e que vai receber também alguma formação, ou neste caso a formação indicada para poder desempenhar cabalmente as suas funções, tendo em conta que esta é uma entidade pública, se rege por princípios contabilísticos que estão previstos nas leis aplicáveis da República. E, portanto, enfim, conscientes de que, de facto, é preciso melhorar, sobretudo essa questão do armazém, nós vamos fazer essa questão de... Aliás, já está despachado pelo Sr. Vereador que resolveu esse problema na do AQV e, portanto, eu estou convencido que não vai ser com reflexo ainda em 2021, porque a pessoa só vai começar a trabalhar lá a partir do próximo mês, creio eu, ou já estará... efetivamente a partir do próximo mês, talvez, depois do despacho produzir os efeitos, e portanto eu estou convencido que os méritos ou deméritos do seu trabalho ficarão apenas para a prestação de contas de 2022, e é que terá impacto essa alteração que estamos a fazer. Já não vamos alterar nada em relação a 2021, isto aqui para ser muito claro sobre essa matéria. E portanto, relativamente aos outros custos, contas a pagar, portanto, uma fatia significativa é esta questão da variante, não há como negá-lo. E depois temos outras questões que têm que ver com alguns atrasos na obra, obras que depois resvalam para outros anos. Temos de ver que também agora há um fator que é a questão da inflação, que é a questão dos pedidos de reequilíbrio financeiro nos contratos, que é a questão das revisões de preços, que no fundo tudo isso geralmente tem sido à conta do esforço dos donos da obra, e não tem sido ao contrário. E, portanto, basicamente, enfim, como o Sr. Vereador disse muito bem, temos que deixar às vezes a poeira assentar um bocadinho e perceber como é que vai ser o comportamento macroeconómico a nível global, para perceber qual é que será o impacto que isto terá. Agora, é certo que estamos a viver momentos difíceis e, portanto, também a Câmara Municipal e o Orçamento Municipal sofrem com essas situações. Agora, aquilo que eu já tenho dito também várias vezes e que volto a frisar aqui é que, efetivamente,
o esforço de consolidação que nós fomos fazendo ao longo do tempo surtiu o efeito que é quando foi o Estado chamado a responder e a tentar dar resposta aos problemas das pessoas perante um cenário destes que ninguém previa e que é perfeitamente um choque exógeno aleatório que nos aconteceu, em termos económicos falando, é isso que aconteceu. E, efetivamente, enfim, se não tivéssemos essa almofada, hoje estaríamos em situação financeira mais débil e, portanto, isso significa o quê? Significa que neste orçamento para este ano de 2022 tivemos de ter aqui um esforço de contenção. Provavelmente para o próximo ano ainda vamos ter que continuar a ter algum esforço de contenção e gerir os orçamentos com os ciclos que eles têm que ser geridos também e, portanto, naturalmente que estas questões têm que ser analisadas anualmente e, portanto, olhando também para aquilo que é a execução orçamental. Portanto, basicamente é isto que tenho para dizer, naturalmente agradecendo as questões e se houver mais alguma questão continuo ao vosso dispor para o que entender. Não sei se há mais alguma questão, não havendo, podemos passar então à votação deste ponto 4 da ordem de trabalho. Isto é votado ou não é votado? Sim. É votado, não é? Às vezes é a apreciação da informação, mas é votado. Não, isto é votado. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. Eu, por acaso, havia aqui assinado isto, não sei. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 5, diz respeito a uma proposta de consulta pública, neste caso para o fornecimento de carregadores elétricos no modelo de exploração partilhada. Basicamente o que está presente é a aprovação das minutas contratuais que nos permitirão eventualmente socorrermos aqui do acordo quadro da Cima Oeste que está previsto para a instalação deste tipo de equipamentos. Enfim, esperemos nós que durante este ano consigamos fazer chegar a rede de abastecimento de veículos elétricos a todos os pontos, a todas as freguesias do Concelho da Ruda. Falta-nos de Cardosas, que ainda não tem e que será a primeira a ser beneficiada com este novo contrato que hoje abrimos aqui a aprovação. E depois os outros vão ser para reforçar as outras freguesias. Portanto, no imediato penso que estão disponíveis dois carregadores até ao mês de abril. Depois o nosso objetivo é ir aumentando, digamos assim, gradualmente os postos de carregamento elétricos pelos outros pontos do território concelhio. Não sei, Paulo, se queres dar mais alguma nota sobre isto? Obrigado, Presidente. É exatamente isso. Quer dizer, isto é caminharmos no sentido de concretizarmos um compromisso eleitoral que tínhamos de alargar a nossa rede de Mobié, portanto, de carregadores elétricos para viaturas que são viaturas com poucas ou nenhumas emissões carbónicas e, portanto, falta efetivamente a freguesia de Cardosas, que ainda não está servida, é a única freguesia do Concelho que não está servida. O primeiro será para implementar lá e depois vamos reforçar, nomeadamente na freguesia da Ruda, alargando e saindo mesmo aqui da zona central da Ruda. Portanto, é ainda insuficiente, será um caminho para irmos continuar a trilhar, mas parece-nos que é por aí que temos que ir claramente. Ok, muito bem. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, passaremos então à votação deste ponto 5 da ordem de trabalhos. Questiono então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto 6 da ordem de trabalhos diz respeito a um processo disciplinar que já tinha vindo aqui à reunião de Câmara para deliberação. Se bem se recordarão, houve um ponto, no entanto, que ficou omisso, que diz respeito à questão do prazo para o pagamento de juros que tinham vencido e que não estava na deliberação inicial e, portanto, a proposta aqui é que esse pagamento de 2.219,25 € de juros seja efetuado no prazo de 30 dias, durante o prazo de 30 dias, certo? Certo. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto. Não havendo, colocava então à votação este ponto 6 da ordem de trabalho, questionando quem vota contra, quem se abstém.
É aprovado por unanimidade este ponto 6 da ordem de trabalho. Não, faz parte do meu trabalho. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 7 da ordem de trabalhos. No fundo, este ponto diz respeito a uma alteração das normas de controle interno. Enfim, a informação dos serviços penso que é muito clara por parte do Dr. Nuno Libânio, que é o responsável do nosso Gabinete de Auditoria e Controle Interno, mas no fundo houve aqui já algumas alterações a esta norma interna de controle e no fundo esta alteração que hoje aqui é proposta vem na sequência sobretudo daquilo que foram as sugestões que o próprio Tribunal de Contas no relatório que fez em 2021, em junho de 2021, a propósito da verificação da conta de gerência do município de 2018, entendeu por bem formular e, portanto, basicamente tem que ver com essa questão que foi nessa altura evidenciada, no fundo, com a questão de se instituir, no fundo, um procedimento de controle interno que garante que os pagamentos são efetuados após a publicação do respectivo contrato no portal dos contratos públicos. Esta foi uma das questões e, portanto, é aqui, nesta fase, acolhida para figurar na nossa norma de controle interno. Não sei, Carlos, queres acrescentar algum ponto? Se é basicamente isso. Não sei se há alguma questão, faz favor. Passa aí o vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema é sério, não que os outros não mereçam a mesma atenção, mas este tema é sério e, como o Sr. Presidente disse, bem, estamos aqui a falar de uma alteração que vai obedecer em parte àquilo que é a recomendação que foi feita pelo Tribunal de Contas. Mas percebe-se isso daquilo que é a exposição por parte dos serviços e do parecer que é feito pela consultada, que, de acordo com os serviços, esta alteração não só é bem-vinda, como era necessária. E até é feito quase uma resenha histórica por parte dos serviços, das alterações que foram feitas, das revisões que foram feitas e da necessidade realmente de atualizarmos os serviços e atualizarmos a forma como hoje se trata a parte dos pagamentos na Câmara Municipal, que não só é importante para agilizar e facilitar todos os municípios, mas também para evitar situações que nos coloquem em posições complicadas, como falamos no plano anterior. E, portanto, eu acho que 100% de acordo relativamente a esta alteração. Aliás, é muito bem explicada por parte do Dr. Nuno Libânio. Eu acho que é muito bem explicada porque também se nota da leitura que está muito, ou seja, que foi quase bem-vinda esta possibilidade de se fazer esta alteração mais profunda às normas de controle interno. Agora, acho que é importante que, não digo semestralmente, mas é importante passarmos do abstrato para o concreto, ou seja, faz falta depois, passados alguns meses, voltarmos a falar deste assunto e percebermos que tipo de efeitos é que estas alterações fizeram e se realmente estamos aí no caminho certo, para que não possamos, por um lado, para facilitar a vida dos municípios e, por outro, para facilitar também a não ocorrência de outras situações como aquelas que falámos no plano anterior. Relativamente às questões colocadas, que agradeço, no fundo, dizer o seguinte: nós, anualmente, sai o relatório do Gabinete de Auditoria e Controle Interno para monitorizar o cumprimento das normas e tudo isso. Pronto, agora a ideia é, naturalmente, que o Dr. Nuno Libânio, enquanto responsável do Gabinete de Auditoria e Controle Interno, sabe muito bem aquilo que tem que fazer e tem que fazer aquilo que sabe. E, portanto, é deixá-lo trabalhar com toda a serenidade, com aquilo que é a nova redação, que vai ao encontro daquilo que o Tribunal de Contas recomenda, e bem, e, portanto, nós acolhemos bem as sugestões que nos permitam melhorar e, no fundo, aperfeiçoar aquilo que são as normas de contabilidade interna e aquilo que é também os sistemas de controle interno numa casa que se tem que gerir de uma forma transparente, que é o que procuramos fazer todos os dias. E, portanto, nessa medida, enfim, vamos naturalmente dar todas as condições ao Gabinete de Auditoria e Controle Interno que faça o seu trabalho, de acordo com as competências que tem, legais e procedimentais e regulamentares internas também. Bom, não sei se há alguma questão mais sobre este tema, penso que não. Vou colocar então à votação o ponto 7º da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém.
É aprovado por unanimidade, então, o ponto 7º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte diz respeito é o 8º, portanto, diz respeito à abertura de uma conta bancária com o título Contornações Gerais e Rodoviárias no âmbito do Decreto-Lei 433/82 de 27 de outubro e do Decreto-Lei 107/2018 de 28 de novembro. Basicamente, enfim, no fundo, esta abertura de conta bancária que aqui é solicitada a aprovação tem que ver, no fundo, com aquilo que é a descentralização de competências que o Estado passou para as autarquias locais no âmbito das cobranças naquilo que é a monitorização dos processos de contornação rodoviária, no caso concreto dos estacionamentos e tudo mais, e, portanto, havia aqui algumas, transferências que eram recebidas na nossa contabilidade, que depois a sua proveniência e origem não eram bem detectadas, e, portanto, no fundo, o que esta conta bancária nos permitirá fazer é transmitir uma referência mais específica, diferenciada daquilo que é a contabilidade geral, que permita apurar melhor qual é que é a proveniência das receitas, neste caso, das contornações, e até porque há uma parte depois que é acertada com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com a GNR e tudo mais. Portanto, basicamente, esta conta tem que ver com a celeridade do processo, e não só a celeridade, mas também, no fundo, nós conseguirmos organizar melhor o próprio serviço. Basicamente é isso. Não sei se há alguma questão que queiram colocar sobre este ponto. Não havendo, passamos então à votação do ponto 8º da ordem de trabalhos. Questionem-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 8º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 9 da ordem de trabalho, diz respeito ao ano letivo 2021-22 à ação social escolar. No caso concreto, tem que ver com uma situação que eu não vou identificar por uma razão de proteção de dados, como é habitual. Tem que ver com um aluno que pertence ao primeiro ciclo, escalão B, e cujo apoio se cifrará em 50% da refeição e 8 euros de material escolar. Portanto, o que neste momento estima é um encargo para o município, com este ponto da ordem de trabalhos, de cerca de 79,57 € para a alimentação e 8 euros de aquisição de material escolar. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Se não houver, colocarei então à votação este ponto 8º da ordem, este ponto 9 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 10º da ordem de trabalhos. Este ponto está relacionado com a exposição canina que teve lugar no início do ano aqui no pavilhão Multiusos da Ruda. No fundo, tem que ver com alguns apoios que o evento recebeu de algumas entidades que estão aqui identificadas: o Condado Portucalense, a Sódio Juncal, que é o Intermarché, e a Adega Cooperativa, e, portanto, a Câmara terá que deliberar receber estas doações, e é isso que se propõe. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto. Passei ao vereador, se faz favor. A questão é muito simples. Não tem propriamente a ver com a deliberação, porque os vereadores do PSD estão completamente a favor. Tem a ver com uma questão que esta questão não foi colocada ainda neste mandato, e a nossa dúvida é o que é que depois é feito com estas doações, ou seja, qual é o fim que o município dá a estas doações? Isto vem aqui à reunião de Câmara, já tardiamente, porque havia aqui alguns documentos que as empresas não tinham enviado, etc., para poder ser tramitado e deliberado. Mas, efetivamente, estas doações foram recebidas e foram entregues, sobretudo, aos prémios. No fundo, os cães ficaram em primeiro classificado, os segundos, etc. Não foram aos cães, foi aos proprietários. Não, mas pronto. Isto foi em termos de oferta. Foi tudo em termos de prémios, basicamente. Bom, penso que estamos em condições de poder votar. Questiono então quem vota contra,
Quem se abstém é aprovado por unanimidade. O ponto 10º da ordem de trabalhos. Nós não ficámos com nenhuma. E os cães também não beberam o vinho, pois não? É que eu se tenho dado por isso, não. Mas lambidelas aqui. Agora? Não tivemos lá. Até eu ladrava. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 11 da ordem de trabalhos, diz respeito a um pedido de estágio curricular de uma aluna que está aqui identificada, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Basicamente é um estágio também em contexto de trabalho, para proporcionar alguma experiência do foro laboral a esta aluna, que é, ainda por cima, é residente aqui no Conselho, e basicamente este estágio não tem, naturalmente, custos para o município, e, portanto, parece-me que é bom para todos. O Clem. Muito bem. Tenho a indicação que a estagiária vai prestar serviço no CLAIM, que é o Centro Local de Apoio aos Migrantes. É isso, não é? Muito bem. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Se não houver, passamos então à votação, questionando quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade. O ponto 11 da ordem de trabalhos. Não, foi mal. Mas calhar... Pronto, os pontos 12 e 13, eu se calhar fazia uma apresentação em simultâneo, se me permitissem. Em todo caso, votaremos naturalmente separadamente. São. Mas eu já agora ia contextualizar, sim. Nós, no fundo, estes pontos 12 e 13, o ponto 12 diz respeito a um projeto de regulamento interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, e o ponto 13 diz respeito à proposta para a prorrogação do prazo da transferência das competências no domínio da ação social para o município de Arruda, ao abrigo do decreto de lei e, neste caso, do diploma que foi publicado recentemente em Diário da República, que prevê esta possibilidade. De todo modo, podendo parecer contraditório, nós estarmos a propor, no fundo, adiar a recepção de uma competência e, no ponto prévio, estarmos a propor, no fundo, a aprovação de um regulamento que visa, no fundo, dar cobertura à recepção dessas competências, nós parece-nos que, ou seja, nós estaríamos em condições, abstratamente falando, de receber as competências na ação social. Só não estamos em concreto porque, efetivamente, havia questões relacionadas com a formação dos recursos humanos que estavam previstas a ocorrer inicialmente em janeiro, depois adiadas para fevereiro, e a verdade é que, à data de hoje, ainda não está prevista a formação, ainda não fomos convocados para ela, e, portanto, estas regras dos regulamentos, apesar de ser um regulamento interno, ele tem eficácia externa. Nós deveremos promover, sobretudo, aquilo que é a aprovação na reunião de Câmara, a consulta pública, e entendemos também que deve ser a Assembleia Municipal a pronunciar-se também sobre isto, uma vez que recebemos as competências da ação social, e, portanto, queremos fazer o processo todo by the book, isto é, levar à Câmara, fazer os 30 dias da consulta pública e levar à Assembleia, nem que seja para conhecimento, uma vez que é um regulamento interno, mas, no nosso entender, tem eficácia externa e, portanto, parece-nos que tem que ser apreciado, pelo menos pela Assembleia Municipal, nem que seja em conhecimento, e, portanto, vamos fazer o caminho que devemos fazer nestas circunstâncias. E, portanto, isto é mais um argumento para que nós estamos, de facto, interessados em receber as competências, estamos preparados, ou estamos a preparar para as receber, e a todo o momento em que haja condições, do ponto de vista da formação dos recursos humanos e tudo mais, estaremos disponíveis para as receber, se isso for entendimento. Uma vez que, à data de hoje, ainda não temos a formação dos recursos humanos, etc., esta é uma cláusula de salvaguarda, que é pedir, desde já, a prorrogação do prazo das competências, uma vez que a Assembleia também tem que se pronunciar sobre isto, e depois, quando elas vierem, estarmos todos em condições, com o regulamento aprovado e tudo em condições para podermos executar as competências. Portanto, basicamente é isto. O regulamento, como vê, falando agora do ponto 12, é um regulamento que, no fundo, consagra os direitos e os deveres dos utilizadores dos serviços, especifica aqui quem também poderá beneficiar dos serviços de atendimento da ação social e as questões relacionadas com aquilo que são os rendimentos sociais de inserção, que passam também para a esfera do município, do respectivo tratamento e procedimento. E basicamente é isto. Não sei, Carla, se queres dar
informação adicional que julgues pertinente. Basicamente basicamente o que o Sr. Presidente explanou. Portanto, é um regulamento de funcionamento que foi realizado em articulação com a Segurança Social. Portanto, nós temos tido reuniões com a Segurança Social com esta temática e, de facto, no nosso entender, a proximidade é sempre uma mais-valia e é com esse propósito que foi elaborado um regulamento de funcionamento a pensar localmente e agir personalizadamente. Portanto, foi esta a nossa missão ao constituir este regulamento de funcionamento enquanto estamos ao serviço das pessoas. Ok. Bem, não sei se a Sra. Vereadora tem uma questão, se calhar tem que andar para trás do Eu, quando estive a ver esta proposta, a ideia base é totalmente adequada e o que pretende aqui, no nosso entendimento, tem que se identificar instituições e que se consigam acompanhá-los de uma forma mais próxima, promovendo a inserção e atuando a várias medidas, atuando com várias instituições e atuando a várias medidas, isso é importante para a atenção social e é importante para todos nós conseguirem viver aqui num mundo melhor e em melhores condições. Eu acho que é importante referir que pretende efetivamente que o objetivo final seja que a população mais vulnerável vá caminhando para a autonomia e não para perpetuar situações de subsídio à dependência. Eu, quando estava a ler a proposta, encontrei algumas semelhanças com a proposta que o PSD defendeu por altura da campanha eleitoral, que era a implementação de um plano estratégico de mobilização social. E agora a questão da liberdade de usar as palavras do vereador Paulo Pinto, dizer que isto vai ao encontro do nosso compromisso eleitoral. E, portanto, nós identificamos com isso e parece que faz todo o sentido. No entanto, gostava de perceber, primeiro, isto vai permitir uma efetiva articulação com as outras instituições, ou esse trabalho continua a ser do quase-alvo, que me parece que está a funcionar atualmente. Como é que é feita essa articulação? Alguns na proposta diz que este serviço vai partilhar indicadores com o quase-alvo. É só esta a articulação? Como é que estas duas entidades, digamos assim, vão estar a funcionar? Por outro lado, mais pormenorizadamente na proposta, no artigo 14, fala em constituição de equipa técnica. Somente, não devia constar da proposta qual é a afetação dos técnicos, se estão só aplicados a isto, ou ainda tudo que lá está. No artigo 16, formação técnica, refere que os técnicos têm que ter formação superior, tem que ter. E na redação falta do ponto 2, passa de 1 para 3. E depois, no artigo 22, referente aos direitos e deveres dos utilizadores, na linha F, ter a prerrogativa de solicitar junto dos serviços a cessação do compromisso de acordo materializado na contratualização para a inserção. Quem é que vai avaliar as razões desta desistência? E a pessoa em causa continua a ter direito a outros apoios sociais ou não? Está cansado? Muito obrigada. Nota das questões e vais responder a isso? Sim, são questões tranquilas e que surgiram e que foram trabalhadas no âmbito das reuniões que nós tivemos de acompanhamento por parte da Segurança Social e do Centro Distrital. Em relação à equipa técnica, vai haver um coordenador técnico dentro da nossa unidade, dentro dos técnicos superiores da unidade. Vai haver um coordenador técnico e ficou definido que seria dentro dos técnicos superiores da unidade do município. Em relação à partilha de informação, o núcleo executivo base-abo mantém-se com as mesmas premissas. Aqui o trabalho, ao fim e ao cabo, é em termos de atribuição de algumas menções. Às mesmas famílias, e isto é o que vai acontecer, são famílias que são acompanhadas no âmbito da ação social com outras medidas sociais. Portanto, ao fim e ao cabo, acabam por ser as mesmas famílias, acreditamos nós. Estamos a aguardar, e por isso também esta necessidade de colocar
a delegação de competências. Estamos a preparar o futuro já com a elaboração do planeamento, mas estamos a aguardar ainda a listagem das famílias acompanhadas, que é para nós percebermos e cruzarmos essa informação com as famílias que nós já acompanhamos. E, portanto, no município, com a nossa dimensão, nós acreditamos que não haja aqui tantas outras famílias que nós não acompanhamos, que não conhecemos, das medidas sociais que são complementares. Portanto, são medidas que não são, quando pergunta se vão continuar com outras medidas, as nossas medidas do município tendem sempre a ser complementares às medidas do Governo Central. Portanto, não se refletem no seu teor de propósito. Em relação a como é que a outra questão, como é que são avaliadas? É a própria equipa, com a supervisão da Segurança Social, com a equipa da plataforma de conselhia, que fará toda a monitorização, nomeadamente nos indicadores de acompanhamento e da aplicabilidade desta centralização de competências. Também o facto de nós estarmos a preparar tem a ver com a formação dos técnicos, que era para ser em janeiro, não foi, já estamos praticamente no final de fevereiro e ainda não temos nem a informação nem o acesso aos aplicativos. A vereadora já está a responder em relação ao ponto 13. Sim. Eu começo em relação ao ponto 12. O ponto 12 Que é do documento interno do Serviço de Acompanhamento Social. mas já tem uma pergunta em concreto. A minha pergunta era se, efetivamente, isto vai funcionar em articulação com o quadro Sem dúvida. e depois fiz algumas notas, algumas referências de algumas coisas que não estão dentro, que estão corretas que era o regulamento. No artigo 22. Perguntei também se não devia constar da proposta qual era o grau de afetação dos técnicos. Se não está só aplicado por isso, não está só aplicado Vai ter, o grau de afetação dos técnicos vai ter a ver com o número de processos que nós vamos acompanhar. Portanto, haverá sempre um coordenador técnico e mesmo esse coordenador depende do número de processos que nós vamos ter que acompanhar. Neste momento não sabemos. Ainda não foi feita essa transferência. Não há substituição de intervenções. Onde é que passava dos 2 segundos para os 3? Sim, do artigo 16. Alguma frase? Em relação ao ponto 13, posso continuar? Posso continuar? Sim. Em relação ao ponto 13, a dizer só a 14 de fevereiro uma informação que podiam Mas que já todos também facilidade. já tinham algum trabalho Não mexe. O trabalho que nós temos tem a ver com, primeiro, elaborar, portanto, o regulamento de funcionamento e aguardar orientações por parte da Segurança Social no que diz respeito à formação dos técnicos. Ainda não decorreu e ainda não está previsto qual é a data da formação. Seria vantajoso o município utilizar agora os 9 meses não conseguiríamos aceitar essas competências num intervalo mais curto. O objetivo é fazer esta proposta do regulamento em simultâneo com a população, com a hipótese de população, é nós prepararmos e assim que estiver em cima da mesa, portanto, a formação, os técnicos Não, se quiser não pode fazer mais, está ultrapassou todos os limites. Estas cores estão levantadas paradas, depois estas foram levadas para o Nós estávamos a preparar para receber no dia 1. Pois precisamente, sim, ao fim e ao cabo, falta muito pouco tempo. Sim, mas não temos acessos e a equipa não está formada. Ok. Não sei se acho que já Depois respondi. no final. Pronto, acho que já estamos esclarecidos sobre este ponto, não é?
Portanto, o ponto 12 eu ia colocar à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 e o ponto 13 iria colocar também à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos Srs. vereadores João Pedro e da Sandra. Muito bem. Os pontos seguintes, portanto, do 14 inclusive ao 20º inclusive, dizem respeito ao programa PALA, portanto, o Programa de Apoio Local ao Arrendamento. Estes processos são todos com tendência de deferimento, portanto, de aprovação, com exceção do ponto identificado na proposta 17, em que aí a tendência é de indeferimento, pela razão que está colocada no parecer técnico. E, portanto, a apresentação dos pontos é esta, ou seja, está feita. Naturalmente que ia colocar à votação, se não houver nenhuma questão em concreto sobre nenhum processo, iria colocar à votação separadamente, naturalmente, os pontos 14 ao 20º. Não sei se há alguma questão sobre estes pontos, creio que não. Passamos assim à votação, questionando quem vota contra o ponto 14, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 da Ordem de Trabalhos. O ponto 15, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15. O ponto 16, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 16. O ponto 17, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 17. O ponto 18, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 18. O ponto 19, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 19. E o ponto 20, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 20 da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 21 e o outro, que é o 22, dizem respeito ao Fundo de Emergência Social Covid-19. O ponto 21, a tendência é de aprovação, portanto, que se propõe a aprovação deste ponto da Ordem de Trabalhos, pela razão que está na justificação técnica que acompanha o ponto. E o ponto 22, sendo também deste tema do Fundo de Emergência Social, a tendência é de indeferimento e, portanto, no fundo, se for aprovado este ponto, será, neste caso, o requerente notificado para, no prazo de 10 dias, pronunciar ao abrigo da audiência prévia dos interessados. Não sei se há alguma questão sobre algum destes 2 pontos da Ordem de Trabalhos, o 21º e o 22º. Não havendo, ia colocar então à votação o ponto 21º, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 21. E coloco também à votação o ponto 22 da Ordem de Trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 22 da Ordem de Trabalhos. O ponto 23 da Ordem de Trabalhos diz respeito a uma situação, diria, excepcional e especial, que tem que ver com um condomínio, neste caso, situado na localidade do Carrasqueiro, na freguesia da Ruda dos Vinhos, designado Condomínio Solares do Campo, e que tem tido, ao longo de alguns meses, esta parte, sistematicamente, problemas com a sua fossa cética, que inclusive já disputaram um processo junto do CEP, etc. E, como sabem, enfim, há a expectativa e o objetivo deste ano, o município poder executar a empreitada, tendo em vista, no fundo, a execução do saneamento em baixa nesta localidade do Carrasqueiro, que possa resolver este problema do Condomínio Solares do Campo. E, de facto, parece-nos ponderado, razoável e até justo, porque não diz ele, propor aqui uma medida que permita, no fundo, ao invés do município estar a cobrar a limpeza de fossas por cada deslocação dos esgota-fossas, nos termos daquilo que é o regulamento e a tabela de taxas aplicável, no fundo, permitir aqui que haja um tratamento especial, neste caso diferenciado, em que se aplique na fatura da água a tarifa de drenagem de águas residuais a cada um dos proprietários das frações que compõem aquele condomínio, e ao invés de se cobrar a tarifa, ou neste caso a taxa,
de limpeza de fossas. No fundo, esta é a proposta que temos para apresentar. Não sei, Paulo, se queres dar alguma explicação adicional, mas penso que basicamente é isso. Obrigado. O Presidente já disse praticamente tudo. Isto é uma situação que se arrasta efetivamente há algum tempo. Nos últimos 2, 3 meses, os moradores têm insistido com esta possibilidade. Se bem se recordam, nomeadamente na reunião de Câmara Descentralizada em Alcobela de Cima, eles estiveram efetivamente presentes. E das conversas que os serviços e fomos ter com eles, resultou exatamente desta proposta que nos parece equilibrada, até porque efetivamente temos a intenção clara de durante este ano conseguirmos concretizar o saneamento, a situação de saneamento básico em baixa no Carrasqueira e, portanto, deixarem de pagar a tarifa que está associada à deslocação do limpa-fossas para esgotamento da fossa e passarem a todos a pagar a tarifa de drenagem de águas residuais de acordo com o respectivo consumo de água. Basicamente é isto. E, portanto, é esta a proposta que vamos apresentar. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há alguma questão. Queres passar aí para o Sr. Vereador João Pedro, por favor? De acordo com aquilo que foi dito já noutras reuniões de Câmara por parte do Sr. Vereador Paulo Pinto e por parte do Sr. Presidente, este é o único, não é o único, é o principal problema que se pretende resolver ao nível dos saneamentos no ano 2022. Esta é uma situação excepcional que faz sentido de acordo com aquilo que foi falado nessa reunião de centralidade em Alcoel, em que se deslocaram vários moradores e falaram deste problema especificamente, mas a bem da equidade e a bem daquilo que o Sr. Presidente disse no início, era premente que se percebesse quando é que esta obra de saneamento será concluída. Sabemos que é 2022 a previsão, mas é importante que, no fundo, que esta excepcionalidade seja delimitada no tempo e no espaço, para que não se crie depois com esta, no fundo, beneficiação e com este apoio a estes moradores no concreto, não se crie depois, não se desvirtue, no fundo, aquilo que é depois, aquilo que pode acontecer noutros sítios do Conselho, em que sabemos que não é possível atuar em todo lado ao mesmo tempo, mas em que o saneamento básico também ainda não é uma realidade e, portanto, nesse tempo de espera, também poderão esses moradores dizer nós também queremos o mesmo tipo de situação a partir do momento em que está previsto que a obra de saneamento seja realizada. Portanto, eu acho que era importante haver aqui uma previsão muito mais objetiva de quando é que essa obra irá iniciar e, mais do que isso, quando é que irá ser concluída, porque sem isso criamos aqui um problema que é estamos a dar a estes moradores um benefício que, por exemplo, os Dado Mourão também podem pedir, já falamos concretamente disto, os Dado Mourão também podem pedir, porque já foi falado desta situação e sabemos que, objetivamente, não há capacidade do município de atuar em todo lado ao mesmo tempo. Mas é preciso, quando se dá estes benefícios, ser muito concreto de quando é que começamos, quando é que acabamos, para não haver desvios e para não haver, no fundo, pessoas prejudicadas. Esta é uma situação especial e específica, tive o cuidado de dizer isto, posso detalhar o porquê, na minha ótica. Não vou estar aqui a fazer um juízo do licenciamento daquele loteamento, daquele condomínio, não costumo fazê-lo, nem quero fazê-lo. A verdade é que a fossa que lá está não me parece que tenha sido dimensionada com capacidade para drenar as águas residuais de todo aquele condomínio. Mas isso aí, não sou técnico, é apenas especulativo o que estou a dizer, mas a informação que tenho para partilhar é essa, ou seja, e nós temos um volume de pedidos de limpeza de fossas que é absolutamente esmagador, ou seja, nós neste momento estamos a esgotar aquela fossa no máximo de 15 em 15 dias, que é uma coisa que faz com que haja ali um custo tremendo para aquelas pessoas, mesmo que sejam, não sei se são 10, são cerca de 10 condóminos. O que é certo é que, efetivamente, estamos a ver que de 15 em 15 dias o limpa-fossas lá ir com uma taxa de que são 80 e tal euros, ou 90 euros, ou
Ok? Não tenho claro. É menos critérios. Eu acho que é menos. É menos algum. É, É menos. Mas à volta dos Mas 80. pronto, é muito Acho que é dinheiro. volta dos 60 euros. Pronto. Estamos a ver que há aqui um custo muito significativo. Epá, e, portanto, há uma coisa que está mal com aquela fossa. É certo que a Câmara não tem responsabilidade diretamente na manutenção da fossa, mas não deixa de ter sido a entidade que não só fiscalizou, como aprovou a construção daquela fossa. É diferente relativamente a outras situações que não têm comparação, ou seja, em média, as pessoas que residem noutros pontos que não são servidos ainda por saneamento, e que estamos a falar de vivendas unifamiliares, não é? Estamos a falar de limpezas, se calhar, 2 vezes por ano. Quando as coisas estão bem feitas, se calhar uma vez por ano será suficiente. E, portanto, aqui estamos a comparar algo que não tem comparação com isso que estamos a falar. Epá, e, portanto, eu compreendo, em tese e no plano hipotético, sim senhor, mas aqui nós temos que dar resposta a questões concretas que nos são colocadas e entendemos nós que também não é legítimo o município estar a cobrar de 15 em 15 dias uma limpeza de fossas, quando na realidade aquela situação se tem que resolver pela questão do saneamento. Efetivamente, nós já conseguimos prever que o saneamento vai ser executado durante este ano, não temos ainda nenhuma adjudicação e portanto, não consigo apresentar uma estimativa, quer dizer, não tenho base nenhuma para poder estar aqui a apresentar um cenário temporal ou de timing e, portanto, vou-me escusar a fazê-lo, mas parece-me que esta situação não tem comparação com outras situações que se identificaram no passado. É certo que há sempre aqui a hipótese de nós estudarmos, e isso já esteve nas nossas cogitações, não quer dizer que não volte à agenda política, já esteve nas nossas cogitações, eventualmente, no fundo, mesmo as pessoas que têm fossas, de passarem a pagar drenagem de águas residuais e o município oferecer X limpezas de fossas por ano. É uma matéria que ainda não temos neste momento completamente fora de hipótese, tem que ser estudada devidamente também com a capacidade de resposta que os nossos serviços tenham, porque a partir do momento em que as pessoas terão direito a X limpezas de fossas por ano, naturalmente vão pedi-las, não vão estar à espera que ela fique cheia, vão pedi-las e têm esse direito. E, portanto, tudo está em saber se nós temos essa capacidade de resposta. A conclusão a que chegámos na altura em que isto foi colocado em cima da mesa é que não teria, e, portanto, neste momento temos que ver, em função também de outras realidades que já estão ligadas, já poderá ser razoável fazê-lo no futuro. Portanto, não quer dizer que isso não seja novamente colocado na agenda, não está na agenda no caso concreto, mas o facto de termos aberto aqui a janela com esta medida específica e especial em relação a este problema em concreto, poderá levar-nos a estudar este assunto com outra profundidade e detalhe. Bom, não sei, Paulo, se queres acrescentar alguma coisa? Não? Ok. Muito bem. Não sei se há alguma questão adicional em relação a este ponto. Creio que não. Penso que não. Sendo assim, colocaria o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria, com a abstenção dos seus vereadores João Pedro e Sandro. Os vereadores do PSD iriam votar contra esta proposta caso não fosse feito depois no final a declaração que foi feita pelo Sr. Presidente de avaliar a possibilidade de fazer esta alteração e de fazer esta revisão das taxas para que todos, no fundo, todas as habitações que têm fossa cética, no fundo, ter essa possibilidade de, com a drenagem de águas residuais, ou pagando a drenagem de águas residuais, ter um conjunto de limpezas da fossa de forma gratuita, no fundo, gerando aqui uma maior equidade entre aquilo que estávamos a falar há pouco e aquilo que é esta nova realidade, independentemente de perceber a situação na prática, que quando temos uma limpeza de fossa cética 15 em 15 dias, objetivamente o município não tem culpa, mas os outros municípios também não têm. Ou seja, há aqui uma falha clara por parte da obra e do empreiteiro e da forma como as coisas são feitas, mas neste caso, como noutros, o município não pode fazer, não pode, para resolver esse problema, prejudicar todos os outros municípios. Vou fazer uma declaração de voto também, dizer que nós votamos a favor desta proposta porque nos parece que ela
atende a uma circunstância especial, específica e que urge resolver. Entendemos que pedir uma limpeza de fossas de 15 em 15 dias não é algo que seja razoável, nem comparável com nenhum outro ponto do território do concelho, sendo certo que as pessoas não têm culpa da fossa não ter sido feita corretamente, eventualmente. A verdade é que não podemos isentar de culpas a Câmara Municipal, que em devida hora não só fiscalizou aquela obra, como também a licenciou, e que devia ter tomado nota dessa situação e procurar agir em conformidade. Não o tendo feito, a Câmara Municipal, à data de hoje, é constituída também por pessoas de boa fé e, portanto, entende que nós devemos tratar aquilo que é igual de forma igual e procurar diferenciar aquilo que, no plano da justiça, deve ser diferenciado pela positiva, que é o caso em concreto, e, portanto, nesta medida, achamos que, efetivamente, esta medida é mais justa para aquelas populações. Dizer que a limpeza de fossas não será gratuita, porque as pessoas vão pagar a taxa de drenagem de águas residuais na sua fatura e, portanto, no fundo, dizer claramente que isto não passa a ser um serviço que não é cobrado. É cobrado de uma forma diferente, deixará de ter o tratamento da cobrança de uma taxa pela limpeza de uma fossa e passará a estar agregado àquilo que é o consumo de água e a aplicação do tarifário respectivo em termos de drenagem de águas residuais. Dizer também que o município, no passado, já estudou a hipótese de, eventualmente, consagrar a faculdade de ligar todas as pessoas ao sistema de drenagem naquilo que respeita à tarifação e, no fundo, aquelas pessoas que não têm coletor de serviço, de poder, naturalmente, haver uma limpeza de fossa ou duas anualmente consideradas. Não chegámos a evoluir nessa proposta. Poderemos eventualmente voltar a colocar esse tema na agenda, já esteve em cima da mesa, na altura por falta de capacidade de resposta entendemos não avançar com essa medida, até porque as pessoas à partida, à medida que isso for consagrado a possibilidade de usufruírem de limpezas de fossa sem terem que pagar a taxa respectiva, a sugestão que nós achamos, ou aquilo que achamos que vai acontecer, é que vão usar essas possibilidades e, portanto, naturalmente o serviço tem que ter resposta de retaguarda para não deixar o serviço acumular e não deixar, no fundo, que esta expectativa, que passa a ser um direito, deixe de ser exercido. Portanto, basicamente é isto e, portanto, estamos conscientes que é uma medida especial, específica, mas que entendemos também é justa e que repõe, de alguma forma, a justiça perante aquelas populações que, neste momento, estão a ter um encargo suplementar e, a nosso ver, muito expressivo com a limpeza de fossas que não deveria estar a acontecer. Muito bem. O ponto 23 pode ser qual? Faz favor. O ponto 24 da Ordem de Trabalhos diz respeito àquilo que é a revisão de preços da empreitada que já decorreu, no fundo, de melhorias no pavilhão multiuso, no fundo, algumas manutenções que existiram, não só na pintura, como algumas coberturas, etc. E, portanto, o cálculo da revisão de preços é algo que está previsto na lei, foi solicitado e, no fundo, reúne condições para poder ser aprovado esta revisão de preços definitiva a favor do empreiteiro no valor de 1.821,71 €, de acordo com a informação técnica que está, no fundo, também presente e a acompanhar a proposta que vos foi presente. Não sei se há alguma questão sobre este tema. Se não houver, podemos colocar à votação o ponto 24 da Ordem de Trabalhos, questionando assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Saúde. Não me digas que é agora. É agora no final da vindima. No final da vindima. É a altura de apanhar o cesto, não é? Paulo, chega com umas para cá. Já estamos quase na lavagem dos cestos. Quem não faz texto é que não sabe se apanhar. Exato. Há uma forma fácil. Há muita gente já teve e não sabe. Muito bem. O ponto 24 está despachado. Passaria então para o ponto 25 da Ordem de Trabalhos, que diz respeito à empreitada de requalificação do mercado municipal da Rua dos Vinhos. Já temos falado, diria, abundantemente sobre este tema aqui nas reuniões de Câmara. No fundo, se bem se recordarão, no fundo, no passado mês de dezembro, nós tínhamos proposto
a aplicação aqui de uma combinação, neste caso uma interpelação admonitória à entidade que é a adjudicatária, que é a Cancy Free, empreiteiro, para, no fundo, no prazo de 45 dias, poder resolver, neste caso, a situação da obra, isto é, concluí-la. Ora, este lapso de tempo terminou no passado dia 12 de fevereiro e, nos termos de informação técnica, e nem sequer seria necessária informação técnica, a olho nu é bastante visível que, de facto, a obra não foi concluída conforme tinha sido a interpelação que a Câmara procedeu. Nestes termos, não nos resta outra alternativa que não seja considerar resolvido o contrato, portanto, declarar esta resolução do contrato, e, já que o contrato está resolvido sem que a obra esteja concluída, propomos também que haja aqui o acionamento da garantia bancária no valor de 14.489,82 €, a favor do município, para que o município possa fazer face, no fundo, àquilo que são as obras que ainda faltam realizar no local. Já tinha adiantado, portanto, isto não diz respeito a este ponto da ordem de trabalhos em concreto, que está aqui para deliberação à data de hoje, mas de todo modo tinha a informação complementar de anunciar que, efetivamente, como já tinha sido referido anteriormente, nós estamos em diligências e em contactos com a empresa que ficou em segundo lugar neste concurso, no caso concreto a Secal, e, enfim, nós já tivemos duas reuniões técnicas, a visita à obra também. Estamos em crer que, a partir de hoje, e com a verificação da resolução do contrato, poderemos iniciar um novo procedimento de contratação pública para selecionar, talvez através de ajuste direto, eventualmente, essa entidade que ficou em segundo lugar do concurso, para que a obra possa retomar. Estimamos nós que possa retomar, enfim, na segunda quinzena de abril ou na primeira quinzena de maio, por aí, e estamos em crer que lá para setembro, outubro, poderemos ter, ou desejavelmente teremos a obra concluída, se tudo correr bem. Portanto, é o que eu posso transmitir aos colegas à data de hoje e, basicamente, a questionar se tem alguma questão adicional que queiram colocar neste ponto. Deixa eu ver, vereador, tem uma questão, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Concretamente, eu vou fazer, se calhar, primeiro duas perguntas concretamente do ponto 25 e depois também aproveitar e fazer mais duas perguntas daquilo que falou, que é um bocadinho extra ponto, mas como tem sido o ponto do mandato, acho que também não é útil que se faça. Que é relativamente àquilo que é falado, em concreto, são aqui contabilizados números redondos 8.000 € de prejuízos causados. Como é óbvio, este cálculo é um cálculo o mais técnico, o mais aproximado possível, mas aquilo que lhe pergunto é, até pelo que foi vistoriado pelos técnicos, se este é efetivamente o prejuízo que neste momento o município está a ter com aquela situação, no fundo com o facto daquela obra não estar ainda concluída. Isto porque é mais ou menos metade, e mesmo, é um bocadinho mais, é mais ou menos metade dos 14.000 € que o município vai receber por parte da caução que efetivamente deu no início da obra. O que é que lhe perguntava também, porque além destes prejuízos causados ao município, há um prejuízo que não é quantificável, que é o prejuízo causado à população, e esse aí não conseguiremos quantificar, mas há também um prejuízo causado aos comerciantes. E esse, embora saibamos que a Câmara tem isentado os comerciantes do pagamento das taxas, quer dizer, hoje, passado este tempo todo, já não é esse benefício que a Câmara tem dado, e bem, já fica muito diluído face às dificuldades de trabalho dos comerciantes que estão na Praça de Touros, ou na Praça de Touros, ao lado da Praça de Touros, no jardim, face às condições que têm. E, além disso, há realmente uma situação que era de considerar e que já foi aflorada noutras reuniões, mas que é importante pensar desde já, que é se com estes prejuízos que a Câmara vai ter, como é que vai, com estes prejuízos que a Câmara teve, com este valor dos 8.000 € que irá receber, ou recebidos de acordo com aquilo que foi feito,
se não seria de pensar na manutenção da isenção de taxas depois de setembro, outubro, para os comerciantes que efetivamente entrarem em concurso e conseguirem ficar com espaços no mercadinho municipal, e também pensar noutro tipo de quase premiar estas pessoas que herculeamente fizeram esta travessia no deserto e mesmo assim querem ser parceiros do município e ir para o mercadinho municipal, nomeadamente com a criação de outro tipo de condições, espaços publicitários, que pudessem ser utilizados e explorados por estas empresas para poderem divulgar os seus serviços, porque tudo isto era importante para que estas pessoas não percam, no fundo, a esperança que um dia vai haver mercadinho municipal e que essa ideia que, no fundo, foi pensada no fundo, pensada e estruturada para aquele espaço possa vir a ser uma realidade. Outra coisa que é importante, isto mais de acordo com aquela segunda parte que não tem muito a ver com este ponto, mas que também é importante, que é, nesses contactos que a Câmara Municipal teve com essa empresa, o segundo classificado, que pelos vistos já demonstrou disponibilidade, pelo menos para analisar o ponto de situação, se efetivamente podemos, neste momento, estar seguros que o que falta para concluir a obra, não sei se são 26%, se são mais ou menos, mas são 75 mil euros nos redondos. Isto porque sabemos do aumento dos preços das matérias-primas, e quer dizer, é importante concluir a obra, mas é também importante saber, lá está, voltar ao início, que é se a calção de 14 mil euros, que neste momento é excedentário face àquilo que são os prejuízos, se depois não vamos chegar a uma situação em que, face ao valor da conclusão da obra, ficaremos numa situação ainda mais prejudicial e deficitária que a que temos atualmente. Isto tudo são pontos que podemos estar a dizer, não vêm à reunião de Câmara, não estão no ponto 25, mas são conexos, porque estamos, no fundo, a tentar resolver um problema que se arrasta desde, vamos ser simplistas, desde agosto do ano passado, para não falar de outras datas que via de Covid e de outras situações que foram sendo sucessivamente adiadas. Muito bem, as questões não são de facto relacionadas com o ponto em concreto, mas de todo modo eu vou responder como é costume. Nós, efetivamente, neste esforço que temos pela frente, todos nós, eu diria o seguinte: nós contabilizamos aquilo que são as penalidades contratuais e estamos a exigi-las nesta data, assim como vamos acionar a garantia bancária. Mesmo o acionamento da garantia bancária é um acionamento que, convenhamos nós, é feito, estamos aqui a assumir esse risco, mas a garantia bancária não serviria, em tese, para esta situação. Vamos fazê-lo porque é algo que está ao nosso alcance e entendi eu propor fazer isto porque, efetivamente, estaríamos a ser maus gestores públicos se abdicássemos de uma garantia bancária, apesar de considerar que, do ponto de vista técnico-jurídico, a garantia bancária de uma obra serve para garantir ao dono da obra que tem um pé de meia para fazer face a alguns defeitos que a obra tem. Nós podemos alegar isso e vamos alegar com certeza, agora a obra não está concluída, como é subejamente conhecido. E, portanto, até aí se torna um bocadinho, eu diria, há uma interpretação extensiva do que é a garantia bancária, nós vamos fazê-lo, e estou a admitir isso perfeitamente, e aquilo que fizemos foi apurar, no fundo, as responsabilidades contratuais em termos de ações compulsórias que o contraente, neste caso empreiteiro, terá com o não cumprimento do contrato, e é isso que eu pedi e que os gabinetes jurídicos fez a sua apreciação com os serviços técnicos do AQB, respectivamente, para poder fazer esta proposta hoje à reunião de Câmara. Naturalmente que isto não cobre todos os prejuízos potenciais e já vividos ou os danos que o município possa ter tido com esta situação. Não ponderámos ainda se vamos demandar, do ponto de vista judicial, a Cancy Free, estamos a estudar essa hipótese. Agora, com o cenário muito provável, diria eu, da Cancy Free em breve ser declarada insolvente, eu diria que, pesando os custos que nós teríamos com incorrer numa ação, com aquilo que seria a nossa capacidade de, não tendo nenhum crédito privilegiado, ir para uma insolvência, reclamar créditos de uma insolvência, créditos que teriam que ainda ser declarados
do ponto de vista judicial e depois reclamar créditos numa insolvência que não temos a certeza que efetivamente os nossos créditos sejam privilegiados, antes pelo contrário. Portanto, a hipótese de nós termos algum sucesso quanto ao recebimento de outra indemnização que não este acionamento da garantia bancária é muito diminuta à data de hoje, é a minha convicção. E, portanto, acho que seria um esforço inútil nós estarmos a gastar recursos públicos para aquilo que já sabíamos que é uma inevitabilidade, que é o nosso crédito não é privilegiado, o nosso crédito não vai ser pago. Ponto. Portanto, isso parece-me, dado o património da empresa, dado tudo isso, dado que tem trabalhadores, dado que tem dívidas às finanças, etc. Portanto, o nosso crédito não seria privilegiado e, portanto, nós iríamos estar condenados a ter um custo sem ter benefício nenhum com esse custo. Portanto, temos que ponderar também isso. Se vale a pena, temos tempo para o fazer, ainda não está prescrito nenhum direito de crédito que o município possa vir a ter, estamos a analisar, mas à data de hoje eu diria, se me perguntarem no campo das probabilidades, eu diria que é mais provável nós não acionarmos do que acionarmos judicialmente a quem se free por outros prejuízos que não estes contratuais que vamos naturalmente acionar. Relativamente aos comerciantes, eu compreendo a questão, mas também se tem que compreender uma outra perspectiva, que é, não há neste momento nenhuma garantia que aqueles comerciantes que hoje tenham um contrato com o município, se o mercadinho já tivesse sido inaugurado, que continuassem a ter contrato com o município. Isto é, nós tínhamos lançado um novo concurso que não privilegiava, ou seja, não garantia que aqueles comerciantes tivessem o lugar dentro do mercado e, portanto, nós não estamos aqui a fazer um juízo de prognose póstuma que não temos a capacidade de o fazer, ou seja, não sei se aquelas pessoas teriam o direito a estar no mercadinho da Ruda e, portanto, não estando, pelo menos eu acho que até estão a ter um benefício, que é ocupar um espaço público sem pagar nenhuma taxa, portanto, mas isso foi deliberado e está a ser executado, portanto, e nessa perspectiva não há um prejuízo direto, porque efetivamente se a obra tivesse sido concluída conforme estava inicialmente previsto e inaugurada em agosto de 2021, nós não temos a essa data garantia que estas pessoas tivessem esse direito a estar a explorar o seu negócio, neste caso de vendedor. E portanto, não consigo fazer aqui um juízo que me permitisse, ou permitisse à Câmara, um encargo em termos de indemnização, porque não se sabe se efetivamente haveria esse direito ou não. E, portanto, neste caso, o que tem havido é um benefício, e tudo bem, e estamos naturalmente responsáveis por ele. Aprovámos aqui em reunião de Câmara e propusemos, portanto, que essa isenção das taxas, e, portanto, nessa medida, não me parece que haja aqui, da parte do município, qualquer responsabilidade indemnizatória para com as pessoas que estão lá no mercado. E também não foi, à data de hoje que eu tenha conhecimento, não foi requerida nenhum pedido de indemnização por parte de ninguém dos vendedores e, portanto, nesta matéria, se tivesse sido feito algum pedido, nós iríamos analisar, com certeza. Não tendo sido feito, é uma não questão, não vale a pena estarmos aqui a cenarizar. Não sei se há alguma questão adicional quanto a este ponto 25 da Ordem de Trabalhos. Se não houver nenhuma questão, podemos colocar então à votação o ponto 25 da Ordem de Trabalhos. Questiono então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 25 da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 26 e último. Tem que ver com o pedido de parecer favorável por uma compropriedade. Enfim, nos termos da informação técnica, reúne condições para poder ser deliberado em conformidade e, portanto, é isso que se prevê e propõe aqui. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. Não havendo, ia colocar então à votação o ponto 26 da mesma Ordem de Trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 26 da Ordem de Trabalhos. Portanto, chegamos ao fim da Ordem de Trabalhos de hoje. Passava então aos colegas o resumo diário da Tesouraria como documento para conhecimento e o licenciamento de obras particulares também como documento para conhecimento. E se não houver mais nenhuma questão, cumpro-me então declarar encerrada a reunião de Câmara de hoje, agradecendo a presença e a participação de todos. Até uma próxima oportunidade, com muita saúde, que é o que mais importa. Muito obrigado a todos.